Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam bem-vindos ao canal Universo Matemática X e hoje daremos continuidade ao conteúdo do capítulo 3, Estatística e Probabilidade, do livro Matemática Bianchini, 8º ano, começando com a correção dos exercícios dados na aula anterior. 16. Em uma pesquisa para saber o tempo, em hora, que os jovens gastam ouvindo música durante um dia, obtiveram-se os seguintes resultados. E logo abaixo vem os resultados dessa pesquisa. A. Construa uma tabela de distribuição de frequências absoluta e relativa em classes de números racionais de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 e de 4 a 5. Em que o asterisco significa que o número final não está na classe. Temos a tabela com o título de Tempo gasto por jovens ouvindo música durante um dia. Tem o tempo em horas, que vai de 0 a 1, depois de 1 a 2, depois de 2 a 3, depois de 3 a 4 e, por último, de 4 a 5. Isso são horas. Frequência absoluta. Então, vamos observar aqui pela pesquisa realizada quantos jovens que escutam música de 0 a 1 hora. Detalhe, tudo que for equivalente a 1 hora, eu vou estar marcando de 1 hora a 2 horas. Eu só posso marcar aqui de 0 a 0,9 horas, ok? Então, vamos lá, eu tenho uma pessoa, duas pessoas. Então, aqui a frequência absoluta é 2. Vamos riscar aqui o que já foi utilizado. Então, vamos procurar agora de 1 até 2 horas. Lembrando que eu posso observar até 1,9. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 pessoas que escutam. Então, são 4 jovens. De 2 a 3 horas, ou seja, eu só posso observar até 2,9. Observando aqui, eu tenho 0 jovens. De 3 a 4 horas, posso observar até 3,9. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 jovens. Coloco 6 jovens aqui. De 4 a 5 horas, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jovens. O total da minha frequência absoluta são 20 jovens pesquisados. Agora vamos calcular a frequência relativa. Para achar a frequência relativa em porcentagem, eu preciso dividir sempre o número da frequência absoluta pelo total de pessoas pesquisadas. Então, eu faço 2 dividido por 20 é igual a 0,1. Multiplico isso por 100%, eu obtenho o valor de 10%. Então, aqui vai ser igual a 10%. Faço agora 4 dividido por 20, que é igual a 0,2, vezes 100%, chego no valor de 20%. Coloco aqui, então, 20%. 0 pessoas. Se são 0 pessoas, obviamente a minha porcentagem também é 0%. 6 pessoas que escutam de 3 a 4 horas. Então, vamos fazer a divisão. 6 dividido por 20 é igual a 0,3. Multiplicando isso por 100%, eu chego no valor de 30. Então, 6 pessoas equivalem a 30%. Então, agora, 8 pessoas que escutam música de 4 a 5 horas. Irei dividir, então, 8 por 20. Depois, multiplico isso por 100. Essas 8 pessoas representarão 40%. Somando toda essa frequência relativa, ela será igual a 100% no total. B. Qual é a frequência absoluta dos jovens que gastam mais de 3 horas ouvindo música durante um dia? Então, vamos observar aqui. A frequência dos jovens que gastam mais de 3 horas ouvindo música durante um dia é 6. C. Determine a frequência relativa dos jovens que gastam 3 horas ouvindo música durante um dia. Então, para achar a frequência relativa dos jovens que gastam mais de 3 horas ouvindo música, é só observar aqui. É de 30%. D. Analisando a tabela de distribuição de frequências construída, o que representam os 25% é a frequência relativa dos jovens que gastam exatamente 4 horas ouvindo música durante um dia. Então, se observarmos aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 jovens que escutam exatamente 4 horas de música por dia. Se fizermos 5 jovens dividido por 20 jovens, que é o total pesquisado, chegamos no valor de 0,25. Multiplicando isso por 100, temos 25%, que é referente à questão D. E,
Podemos afirmar que mais de 50% dos jovens passam mais de 3 horas por dia ouvindo música? Justifique sua resposta. Sim, pois se juntarmos 30%, que representa a frequência relativa de 3 a 4, com 40%, que representa a frequência relativa de 4 a 5, teremos o valor de 70%. 17. Com base no gráfico abaixo, resolva. Então tem um gráfico cujo título é número de alunos por idade que participaram do Enem. Eu tenho aqui desse lado número de alunos e desse lado a idade em ano. A. Construa uma tabela de distribuição de frequências com a frequência relativa em porcentagem. Então tem uma tabela cujo título é número de alunos por idade que participaram do Enem. Nesse lado especificado eu tenho a idade, com o total aqui embaixo, e agora eu vou fazer a frequência absoluta nessa parte. Minha frequência absoluta aqui são os números de alunos. Então, número de alunos com idade de 16 anos. Eu tenho 60 alunos. Coloco 60 aqui. Com 17 anos, eu tenho 30 alunos. Com 18 anos, eu tenho 18 alunos. E com 19 anos, eu tenho 12 alunos. Somando toda a minha frequência absoluta, eu tenho 120 alunos no total. Frequência relativa é para ser dada em porcentagem. Então, vamos fazer a divisão de 60 alunos com 16 anos dividido por 120 alunos, que é o total de alunos observado aqui nesse gráfico. Isso é igual a 0,5 vezes 100%, chegamos no valor de 50%. Então agora vamos procurar a porcentagem referente a 30 alunos com 17 anos. Faço 30 dividido por 120. Isso é igual a 0,25 vezes 100, chego no valor de 25%. 18 alunos com 18 anos dividido por 120 alunos é igual a 0,75 vezes 100, chego no valor então de 15%. 12 alunos com 19 anos dividido por 120 alunos é igual a 0,1 vezes 100%, chego no valor então de 10%. Somando todas as minhas porcentagens, eu tenho 100%. B. Qual é a frequência relativa dos participantes do Enem com 18 anos nessa escola? Vamos observar então aqui na tabela. A frequência relativa dos alunos com 18 anos é de 15%. Então minha resposta fica sendo 15%. C. Qual é a porcentagem de participantes com idade superior a 17 anos? Se eu quero saber superior a 17 anos, eu tenho que observar então os de 18 e 19 anos. Os de 18 são 15%, os de 19 anos, 10%. Então eu preciso somar essa porcentagem. 15 mais 10 é igual a 25%. A porcentagem de participantes com idade superior a 17 anos é de 25%. D. O que é possível perceber em relação ao número de alunos que participaram do Enem à medida que a idade dos alunos aumenta? Então, conforme a medida da idade vai aumentando, nós vamos vendo que a participação ela vai diminuindo. Então, minha resposta fica sendo que o número de participantes diminui. 18. A tabela abaixo mostra o tempo em hora que os meninos e as meninas do 8º ano do Colégio Alegria acessam a internet semanalmente. Então eu tenho o gráfico cujo título é Tempo Semanal de Acesso à Internet. Tenho o tempo da classe de A até B. Esse B asterisco significa que o número B não está incluído na classe. Ou seja, o número 1 não é para ser contabilizado aqui. Ele vai ser contabilizado no de baixo. O número 2 também não será contabilizado aqui, ele será contabilizado no de baixo, e assim sucessivamente. Tenho a frequência absoluta de meninos, que estão representados aqui, e que o total são de 30 meninos. E a frequência absoluta de meninas, que está contabilizada aqui, e o total de meninas é 24. A. De acordo com os dados da tabela, é possível afirmar entre os alunos do 8º ano que o percentual de meninos e o percentual de meninas que acessam a internet por 4 horas semanalmente são iguais? Justifique. Não, apesar das frequências absolutas de meninos e meninas que acessam por 4 horas a internet serem iguais, não há nessa turma o mesmo número de meninos e meninas. Então, o percentual de meninos e o de meninas em relação ao total são diferentes.
B. Construa a tabela de frequências relativas na forma percentual e verifique se a resposta ao item A está correta. Então, temos a tabela, cujo título é Tempo Semanal de Acesso à Internet. Aqui eu tenho o tempo em horas, e aqui vamos fazer a frequência relativa dos meninos e a frequência relativa das meninas. Então, aqui eu tenho de 0 a 1 hora 7 meninos dentro de um universo de 30. Então, eu preciso fazer 7 dividido por 30 e o resultado eu multiplico por 100. Isso será igual a aproximadamente 23,3%. Então, agora de 1 a 2 horas, eu tenho 9 meninos, que eu vou dividir por 30, que será igual a 0,3. Multiplicando isso por 100, chego no valor de 30%. Observando agora de 2 a 3 horas. Temos 6 meninos, que será dividido por 30 meninos. Isso é igual a 0,2. Multiplicando isso por 100, obtemos o valor de 20%. Observando agora o tempo de 3 a 4 horas. Nós temos 5 meninos, que serão divididos por 30, que é igual a 0,1666, cai dentro de uma dízima periódica. Multiplicando isso por 100, eu obtenho o valor de 16,66666 e tenho 7 lá no final. Então, eu posso falar que a minha porcentagem será aproximadamente 16,7%. Observando agora de 4 a 5 horas, temos 3 meninos. Então, divido 3 por 30, obtenho o valor de 0,1. Multiplicando isso por 100, tenho a porcentagem de 10%. Somando todas essas porcentagens, chego no valor de 100%. Fazendo agora com as meninas. Se eu tenho uma frequência absoluta das meninas de 0 para 0 e 1 horas, a porcentagem aqui será 0% também. Já nesse caso, eu tenho 9 meninas que têm acesso de 1 a 2 horas. Não posso copiar esse 30% aqui do lado, porque eu tenho 30 meninos, enquanto eu tenho 24 meninas. Então, a minha conta aqui, ela será 9 meninas dividido pelo total de meninas, que é 24. Isso é igual a 0,375. Multiplicando isso por 100, chego no valor de 37,5%. Vamos fazer a porcentagem, então, de 2 a 3 horas. Tenho 6 meninas, que irei dividir por 24. Isso é igual a 0,25. Multiplicando isso por 100, chego na porcentagem de 25%. Observando agora de 3 a 4 horas. Nós temos 5 meninas. Vou dividir isso por 24. Chego no valor de 0,208333. Multiplicando por 100, chego no valor aproximado de 20,8%. Fazendo o cálculo agora de 4 a 5 horas para as meninas, temos 4 meninas, que serão divididas por 24, que é igual a 0,166666. Multiplicando isso por 100, obtenho o valor aproximado de 16,7%. Somando todas as minhas porcentagens aqui, chego no valor de 100% também. Bem, pessoal, chegamos ao final de mais uma correção. Espero que vocês tenham compreendido. Na próxima aula, farei a correção de novos exercícios. Então, até a próxima e tchau!